Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Henrique. Estarei junto com vocês nessa nossa videoaula que envolverá a história e o ensino religioso, atividade correspondente à 10ª semana, de 10 a 14 de maio. E nessa videoaula falaremos então a partir de hoje sobre o islamismo, um pouco mais sobre os muçulmanos e sobre o expansionismo árabe. Então, os objetivos da aula de hoje é identificar as principais características do islamismo, entender os princípios do Islã, suas tradições religiosas e os pilares de sua fé. Reconhecer Maomé como um líder religioso responsável pela unificação cultural e social do mundo árabe. Em um pouco tempo, o Império Islâmico ocupava uma área maior do que a Europa cristã. No entanto, ao contrário do cristianismo, que considerava o pensamento científico como uma ameaça a seus dogmas, o islamismo não via a incompatibilidade entre sua teologia e a filosofia ou ciência. Cidades como Bagdá e Damasco tornaram-se centros de pesquisa e aprendizado científico. A literatura e a poesia islâmica também ganharam importância, junto com as artes decorativas, entre elas a caligrafia. O Império Islâmico acabou fragmentando-se, mas o islamismo continua sendo uma das maiores religiões do mundo, praticada por cerca de 25% da população mundial. Aproximadamente 3/4 dos adeptos são sunitas e 1/4 é xiita. Em mais ou menos 50 países, a maioria da população é muçulmana. O islamismo entrou em conflito ideológico e político com o mundo cristão a partir das cruzadas e depois da colonização ocidental. Tensões recentes deram origem a uma interpretação radical da jihad por parte de alguns muçulmanos fundamentalistas, que consideraram um dever religioso defender sua fé a qualquer custo. Os termos árabes e muçulmano têm sido erroneamente utilizados como sinônimos. Na Idade Média, a palavra árabe referia-se ao povo semita, originário da Península Arábica. Hoje, ela se refere ao habitante de um país falante da língua árabe. Muçulmano é o seguidor do Islã. Portanto, nem todo árabe é muçulmano, assim como nem todo muçulmano é árabe. Aliás, o país com o maior número de muçulmanos do mundo é a Indonésia, cuja população não é de origem árabe. Trago como referências para vocês um mapa da Península Arábica no século VII. Ou seja, apresenta para vocês o deserto, a Arábia Feliz, que iremos ver mais adiante, e as principais rotas de comércio, terrestres e marítimas. A religião islâmica surgiu na Península Arábica em 622. Essa região do Oriente Médio apresenta um clima muito quente e árido. No norte e no centro da península predominam desertos, onde viviam grupos nômades ou seminômades, conhecidos como os beduínos. Os beduínos são considerados nômades, porque a maior parte dessa população não tem habitação fixa. Eles vivem se deslocando entre as regiões para realizar suas atividades diárias, como o pastoreio e também a comercialização de mercadorias. A busca pela água também é um dos fatores que fazem com que os beduínos migrem entre as regiões, para poder se abrigar do sol escaldante e também do frio do deserto. Os beduínos constroem tendas provisórias, que são feitas de tecidos e fibras vegetais e peles de cabras. Esses beduínos organizavam-se em tribos, estruturadas em laços de parentesco, defendiam-se mutuamente e eram chefiados por um líder, o sheik, escolhido entre seus membros.
Pela severidade das condições de sobrevivência na península, as tribos disputavam o controle sobre o oásis, e isso criava um ambiente permanentemente conflituoso. Graças ao regime das chuvas, a região sul da península apresenta um solo fértil e favorável à agricultura, e por isso é conhecida como Arábia Feliz. Ali, tribos árabes puderam se sedentarizar e formar cidades que cresceram e prosperaram com o comércio, beneficiando-se tanto na posição estratégica da região, ligando a Ásia e a África, quanto da proximidade com o Mar Vermelho e o Oceano Índico, em que era possível navegar até as áreas ricas da África e do Oriente. Tanto os árabes do sul quanto os beduínos do deserto eram politeístas, e cada tribo tinha um deus protetor. Novamente, um mapa da Península Arábica, para que tenham uma noção de como era essa Arábia Feliz e as principais rotas desse comércio. Tribo. O que era uma tribo? Tribo é um grupo social autônomo que tem uma origem comum, ocupa o mesmo território, possui laços de parentesco e apresenta certas características semelhantes, como a língua, os costumes, entre outras. Nesse Saiba Mais, então trago para vocês o que é o oásis, uma área fértil, com presença de lagos naturais em meio ao deserto. Iremos ver as mesquitas, que do árabe significa lugar de prosternação, no qual o fiel deve se curvar em sinal de respeito. O califa, sucessor do profeta Maomé, na qualidade de guia, o líder temporal e espiritual da comunidade islâmica. A Suma, o Sunnah, livro que reúne os hadiths, narrativas recolhidas pelos seguidores do profeta. Agora, uma pergunta para vocês. Por que a posição geográfica da Península Arábica favoreceu o desenvolvimento do comércio na região? Pensem, reflitem, busquem no que vocês viram nesse início dessa videoaula e o que vocês já receberam nas atividades pelas redes sociais. E agora, convido a você a assistir comigo um pequeno documentário produzido pela TV Cultura em uma série de retratos da fé e que nesse episódio fala sobre o islamismo. Convido a você a assistir, a ficar um pouco mais sabedor desta religião. Vamos lá? يا كافل الأيتام يا طب النهى يا مسند بالشهر دعاء بالخير وكان الإنسان. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e as bênçãos de Deus estejam com o nosso profeta Muhammad e todos os profetas e mensageiros de Deus, que a paz esteja com eles até o dia do juízo final. لما أطل على البسيطة نور محمد صلوا عليه. A nossa felicidade eterna é determinada, depende do que você pregou nesta vida e o que você fez durante o período da sua passagem neste planeta. ألفيت نيران الضلالة تخمد.
pensam que o Islã é a religião dos árabes ou da Arábia. Na verdade, o Islã é uma religião universal para o mundo inteiro. Por isso, notamos que existem muçulmanos na Ásia, na África, na Europa, no Japão, na China, na América. Todos os cantos do mundo têm muçulmanos. A religião islâmica nasceu com a revelação do livro sagrado Alcorão ao coração do profeta Muhammad, através do Espírito Santo e do anjo Gabriel, no ano 610 da era cristã. E a primeira revelação é o versículo que diz: lê em nome do teu Senhor. A religião islâmica tem dois significados, um geral e outro específico. O significado geral fala da mensagem de todos os profetas e mensageiros de Deus que vieram ao longo dos tempos, desde o profeta Adão até o último dos profetas, Muhammad. Deus lhe abençoe e lhe dê a paz. Essa mensagem fala que tem que se acreditar em Deus único, absoluto, soberano, e que jamais gerou ou foi gerado. Agora, a história do Islã do Brasil começou com quando este continente foi descoberto, quando os primeiros homens que chegaram no Brasil, com eles tinha os malês, os africanos. Estes malês eram pessoas cultas, têm conhecimento, sabedoria. Eram deles vários pessoas avançadas na área de engenharia, agricultura, ciências. E a segunda etapa da presença do Islã no Brasil começou com os imigrantes árabes, libaneses e sírios, palestinos, etc., que começou aproximadamente no fim do século XIX. E a construção das mesquitas e dos centros islâmicos começou no ano 1958. إمام المتقين وسيد المرسلين وحامل لواء الحمد يوم الدين فاللهم صل وسلم وبارك على الصادق الأمين. نعتقد O muçulmano acredita em um Deus único, absoluto, soberano, que jamais gerou ou foi gerado. Tem fé nos anjos e também acreditamos em todos os profetas e mensageiros que Deus mandou para a humanidade. Acreditamos em todos os livros que vieram do céu, que Deus mandou, e acreditamos também no dia do juízo final, com a recompensa para os bondosos e o castigo para os maldosos. O muçulmano também acredita no destino, tanto de felicidade quanto de infelicidade. Na verdade, o Islã não é uma nova religião. O Islã é a continuação das religiões monoteístas, das revelações divinas que Deus revelou
para todos os profetas e mensageiros, desde Adão, nosso pai Adão, o primeiro homem na terra, passando por Noé, Abraão, Moisés, Jesus, até o último deles, que foi o selo da profecia, o profeta Muhammad, que a paz esteja com todos eles. A gente acredita que Jesus, ele é um profeta que nasceu de forma singular. Nós acreditamos que ele nasceu de uma mãe virgem. Para nós, Maria, ela é uma santa também. Nós reverenciamos Maria como uma mulher santa, que foi por meio dela que veio Jesus, sem que nenhum homem tivesse a tocado. Minha vida começou na questão religiosa muito cedo. A gente morava numa cidade do interior, tal, então todos os finais de semana, como eu morava com meus avós, pessoas mais de idade e tal, todo final de semana, todo sábado à noite, todo domingo era a mesma coisa. A questão sempre, a gente ia pra igreja, tal, participava de grupo de jovens, aprendi a tocar violão com freira, enfim, sempre foi nesse sentido. Sempre tive muita curiosidade na questão religiosa. Depois dos meus 18, 20 anos, eu vim morar para Curitiba. E aqui acabei conhecendo outras religiões e sempre tive bastante curiosidade, frequentava com amigos, às vezes a convite e tal. E acabei ouvindo falar sobre o Islã quando eu estava com 20 e poucos anos. Foi uma das que mais me chamou a atenção para estudar um pouquinho mais, para conhecer um pouco mais. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A minha reversão ela foi uma coisa bem simples, foi uma coisa bem tranquila. Assim, numa quarta-feira a gente foi para uma aula. E nessa quarta-feira, eu, conversando com o sheik, eu pedi se já teria condições de eu estar fazendo a minha reversão, né? Porque, de acordo com o Islã, todo mundo nasce muçulmano, todo mundo nasce monoteísta, crente em um Deus único, e ao longo da vida você acaba seguindo a religião dos seus pais, ou enfim, alguma coisa que te agrade mais do que o monoteísmo. E foi uma coisa bem tranquila, assim, bem simples. Eu cheguei para o sheik, pedi como eu faria. Aí na frente dos alunos teria que ter umas testemunhas, que no caso no dia foram os alunos eu acabei pronunciando a Shahada, que é a jura islâmica. Você pronuncia La ilaha illallah, que testemunho que não há divindade nenhuma nem de Deus. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, e testemunho que Muhammad é seu último mensageiro. A partir do momento que você pronuncia essas duas frases, você se torna muçulmano. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله. O Islã é baseado em 5 pilares. O primeiro pilar é a crença em unicidade de Deus e na mensagem do profeta Muhammad. O segundo pilar, a prática das 5 orações durante o dia e a noite. E o terceiro pilar é uma obrigação financeira, que é o zakat, o tributo, é uma doação que os poderosos, quem tem condições financeiras, ajuda os pobres, os necessitados da sociedade e da nação em geral. E o quarto pilar é o jejum do mês do Ramadã, que é o 9º mês do calendário muçulmano. E o último pilar, a peregrinação a Meca uma vez na vida para quem que tem condição. Se por acaso a pessoa vinha a falecer e não puder viajar para visitar a Meca durante a vida, depois alguém pode fazer por ela e dedicar aquela pessoa. Por que isso? Porque nós acreditamos na vida após a morte. A gente não acredita que quando a pessoa morre termina tudo, né? Então a morte ela é uma passagem para uma segunda vida, para uma outra vida. Então a pessoa quando morre, de alguma forma, ela ainda está recebendo os benefícios dessa vida.
الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Para quem vem de fora e escuta nós nos referindo a Allah, ele pensa às vezes que é um outro Deus, sei lá, qualquer outra coisa. Mas Allah basicamente é a palavra Deus em árabe. Então, como as nossas orações são feitas, numa maioria, em árabe, você acaba já pegando por hábito frases simples, como ao invés de você dizer graças a Deus, alhamdulillah, quando você se refere a Deus, falando com pessoas que não são muçulmanas, às vezes você está conversando e acaba escapando aquele, mas Allah é misericordioso. Esse Allah, para nós, é o mesmo Deus de todas as outras religiões, é o mesmo Deus que eu acredito que esteja no céu aí, ministrando a terra. Então, Allah, basicamente, é a palavra Deus em árabe. Mas o Islã proíbe, por exemplo, a carne de porco, a carne suína, pois cientificamente é provado que é uma carne que prejudica a saúde do ser humano. Por isso o Islã proibiu a bebida alcoólica. O álcool também é uma desgraça, né, para o ser humano. Quando o homem perde a sua consciência, pode praticar um pecado, pode cometer um crime. E, em geral, a carne só é permitida se ela é batida da forma islâmica, halal. O animal é batido assim quando corta as veias, o pescoço. Esta carne vai sair uma carne saudável, o sangue inteiro vai sair e não vai ter aquela toxização nesta carne quando você vai bater na cabeça do animal e matar sem sair este sangue. A questão do filho é um pouco complicada em relação à escola, porque na escola tem, principalmente a hora do lanche, tem coisas que vão incluir a alimentação com porco e às vezes até com vinho em relação ao sagu, coisa assim. Mas como eu conversei com a escola, por ser municipal, expliquei para elas, como pela religião a gente não poderia comer nada de de porco, elas adaptaram um cardápio especialmente para ele. Então, assim, nesse ponto, ok, deu para contornar. No calendário muçulmano tem 12 meses. O 9º mês dele se chama Ramadã, que vem do verbo Ramadan, que quer dizer queimar. Então é o mês que a gente vai queimar os nossos pecados, as nossas tentações, as nossas fraquezas. E o jejum ele começa do nascer do sol até o pôr do sol. Então você se abstém de comida, de bebida, das relações sexuais. Quem fuma vai ter que se abster do fumo. O jejum, o objetivo dele não é castigar o corpo ou a alma. O objetivo dele é fortalecer, porque o jejum, além de criar aquele sentimento de solidariedade com o mais pobre, né, a pessoa acaba sentindo na pele o que um pobre sente quando vê um prato de comida e não pode comer, ou alguém que está com sede e não pode beber, também cria aquela coisa da autoestima. Pô, será que eu vou conseguir? Eu vou fazer. Cria a questão da autoconfiança. Então, trabalha tudo isso. E assim, tem a questão social porque na hora de quebrar o jejum, fazer o que a gente chama de iftar, que é o de jejum, que é a primeira alimentação quando se põe o sol, a família se reúne. Então, está toda a família ali reunida, né, fazendo aquela quebra do jejum. No dia que termina o jejum, nós temos 3 dias de festas. Esses 3 dias de festa é obrigatório não jejuar, é para comemorar mesmo a vitória do teu da tua fé sobre teu egoísmo. O profeta dizia que o casamento era nosfeddin, é a metade da religião. Ou seja, se o muçulmano passa a vida toda dele, o muçulmano e a muçulmana, passa a vida toda deles, rezando, jejuando, ajudando o pobre, fazendo tudo direitinho, né? Respeitando
ele só vai ter cumprido 50% da fé dele. O outro 50%, para ser total, ele vai ter que contrair o matrimônio. Na verdade, o casamento é realizado dentro destas regras. Tem que ter entre os dois, cada um aceitar o outro, a noiva, a moça, como uma proteção para ela, como uma segurança para não ser traída pelo alguém que quer só aproveitar tempo com esta moça. Então, no Islã, quem que assume a responsabilidade financeira da família é o homem. Mas, na verdade, o Islã respeita a mulher que cuida do seu lar, que fica grávida, ganha filhos, cuida dos seus filhos. Esse já é um grande trabalho. Então, ela merece ser isenta desta responsabilidade financeira. Dentro do islamismo, a principal dificuldade que a gente como ocidental teve é a questão do que é cultura e o que é religião. Então é isso que a gente tenta separar. Por exemplo, tem alguns países árabes que não permitem que a mulher saia sem o véu, sendo que é um direito dela usá-lo ou não. O véu é feito para que a mulher seja vista como uma mulher mesmo. O que ela tem a oferecer como carinho, amor, afeto, uma boa companheira, não como um objeto de satisfação masculina. O uso do hijab não é obrigatório. Religiosamente falando, não é obrigatório. É uma questão pessoal de cada mulher, de cada muçulmana. Ela decide se quer usar o hijab ou não, porque é uma questão de proteção. Embora, na minha opinião, se você é temente a Deus, você não custa você seguir uma ordem dele, né? O Alcorão, esse livro sagrado, é a revelação de Deus, do Espírito Santo através do anjo Gabriel ao coração do profeta. E esse livro realmente não mudou nada, nenhuma vírgula, nenhuma letra, desde a sua revelação até os nossos dias. Continua com o mesmo idioma, continua com as mesmas características que o profeta deixou. Esse é o único livro sagrado que está intacto como realmente foi revelado ao coração do profeta. Para ligar o servo com seu Criador, nós praticamos 5 orações. Quais são os períodos dessas 5 orações? O primeiro é na alvorada, quando você está acordando, está iniciando um novo dia. O segundo é ao meio-dia, depois do período que você já trabalhou e passou um período, já está no meio-dia. Então a gente tem aquela parada, aquela refeição espiritual, aquele abastecimento, ligação com Deus, como seu corpo necessita um almoço, também a sua alma, o seu coração precisa desta refeição espiritual. E a terceira oração é na tarde, quase no fim do dia. A quarta oração é no crepúsculo, quando já temos uma modificação no tempo, já acabou a claridade, acabou o dia e começou a escuridão. Esse é um sinal que o ser humano deve pensar no poder de Deus que modificou este mundo do dia para a noite e da noite para o dia. E a última oração que praticamos é no horário da noite, quando você vai encerrar já todas as suas atividades. Você começou seu dia com oração e encerra seu dia também com uma oração. E essas orações nós praticamos, podemos praticar na mesquita, na sua casa,
no escritório, se está viajando no avião, navio, pode praticar em qualquer lugar. Eu amo a oração porque a oração é quando eu estou mais próximo daquele que eu mais amo, mais importante. Aí a pessoa fala assim, 5 vezes ao dia você ora? Aí eu digo, 5 vezes ao dia. Quantas horas tem o dia? 24 horas? Juntando as 5 orações não dá nem meia hora. O cumprimento dos muçulmanos é Assalamu alaikum, que significa a paz esteja convosco. Então, na verdade, o Islã, dentro dos seus ensinamentos e nas suas orientações, o Islã, o desejo do Islã, a mensagem do Islã é pregar a paz entre a humanidade inteira. Até a pessoa que deseja o mal para a gente, não devemos tratar ele da mesma forma. Houve uma pequena história de um sábio muçulmano. Ele enfrentou uns jovens que têm um pensamento duro. Eles tentaram destruir um baile que é praticado nele, a bebida alcoólica e tudo isso. Então, ele, para corrigir a conduta desses jovens, ele perguntou a eles, se vocês vão destruir esse baile, para onde eles vão, esses que vão morrer nesse tentado? Eles falaram, claro, eles vão para o inferno. Quem que vai morrer bebendo, assim, não vai para o paraíso, vai para o inferno. Daí o que ele respondeu? Ele falou, a nossa missão não é levar as pessoas para o inferno. A nossa missão, a nossa mensagem é levar a humanidade inteira para o paraíso. Então você se encontra uma pessoa errada, praticando um erro, o certo é corrigir, orientar, e não praticar uma violência sobre esta pessoa. A nossa felicidade eterna é determinada, depende do que você pregou nesta vida e o que você fez durante o período da sua passagem neste planeta. فكم فتاة غضة كالزهر تدفن في التراب وتؤد قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها يتورد عمر الفاروق لما اهتدى. Bom, pessoal, eu tenho que comentar com vocês que o Alcorão é o livro sagrado do Islã, né? Segundo a tradição, quando o anjo Gabriel apareceu pela primeira vez a Maomé, ordenou-lhe recitar, né? Então no Alcorão estão definidos os pilares da fé islâmica e são oferecidas orientações referentes à família, ao casamento e às questões legais, éticas e sociais. Ele reconhece todos os profetas e livros sagrados do judaísmo e do cristianismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido, compreendido e curtido, logicamente, este vídeo Retratos da Fé da TV Cultura, a qual eu apresentei para vocês nesta nossa videoaula. E ainda aproveitando a resposta da pergunta anterior ao vídeo, então a Península Arábica localizava-se em uma região estratégica, com saídas para a Ásia e para a África, e perto do Mar Mediterrâneo, que favorece o acesso ao mercado europeu. Então a península era atravessada por rotas terrestres e marítimas, e a proximidade com o Mar Vermelho e com o Oceano Índico
beneficiava as transações comerciais. E prosseguindo então com a nosso conteúdo, o profeta Maomé, o fundador do Islã, nasceu na cidade de Meca por volta de 570. Ele fazia parte da tribo dos Quraishitas, um dos grupos que mais se beneficiaram com o crescimento econômico proporcionado pelo comércio caravaneiro, e desde jovem acompanhava as caravanas que partiam da Península Arábica. Maomé, seguindo as atividades comerciais, foi contratado para conduzir caravanas de uma rica viúva chamada Khadija. As viagens como mercador lhe possibilitaram entrar em contato com as religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. Ele casou e teve 4 filhos. Segundo a tradição, Maomé tinha o hábito de meditar em uma caverna no Monte Hira, nas proximidades de Meca. Em 610, em um desses momentos de reflexão, o anjo Gabriel teria aparecido para ele, trazendo a mensagem de que Maomé era o profeta de Deus e o último mensageiro escolhido para pregar a fé em um Deus único. Porém, Maomé só teria revelado publicamente essa mensagem e condenado o politeísmo das tribos árabes 3 anos depois, na colina de Safa, diante da Kaaba. A aparição do anjo Gabriel foi a primeira de muitas outras que sucederiam durante 23 anos, até a morte do profeta, em 632. As revelações recebidas por Maomé deram origem ao Corão, ou Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Então esse é o Corão, como citei anteriormente. Ele define os pilares da fé islâmica e são oferecidas orientações referentes à família, ao casamento e às questões legais, éticas e sociais. As referências do material que eu utilizei nessa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula continuaremos ainda sobre o islamismo, com a expansão do Islã na Península Arábica. Falaremos um pouco sobre o cotidiano e os costumes do Islã e também sobre a ciência e a arquitetura. Peço a vocês que pesquisem, façam o seu tipo de pesquisa, o seu tipo de reflexão sobre As Mil e Uma Noites. Na literatura, a obra mais famosa, As Mil e Uma Noites, que narra a história de um rei que, após ser traído por sua esposa, todos os dias escolhia uma jovem com quem passava a noite, ordenando sua execução na manhã seguinte. É um conto e eu espero que vocês pesquisem, que leiam e também que curtem, não só como vocês tenho certeza que gostaram dessa videoaula, mas que curtem essa literatura. Espero vocês na próxima semana e fiquem bem. Um abraço a todos.